Agradeço o convite, me sinto honrado em ser lembrado e posso dar alguns depoimentos que aconteceram na época. A minha formação é de engenharia. Eu era engenheiro, sou engenheiro, construtor, mas por conveniências comerciais nós construímos o novo hotel Magna Fortaleza. Como não tínhamos expertise para administrá-lo, contratamos uma empresa excelente, que é o Grupo Accor. Daí o nome Novo Hotel, Magna Fortaleza. Passei a entender esse segmento do turismo. Então eu vi que o Ceará tinha período de alta estação de overbook, o tão falado overbook. E quando chegava abril, maio, junho, depois vinha setembro, as ocupações caíam muito e o equipamento turístico ficava praticamente sem condição de se manter nessa época, tinha que demitir funcionário. Então eu já tinha ideia de como fazer para ocupar essa lacuna que acontecia nos meses de baixa estação, que não corresponde às férias escolares. Porque sabe que Fortaleza, a apelação dela é praia, cidade bela, o cearense é super agradável, comunicativo, convida para casa, é muito fácil de conviver. Mas nós tínhamos essa sazonalidade terrível. E aconteceu um fato que me chamou a atenção. Eu estava num congresso médico como acompanhante na Bahia e o congresso médico realizado na Bahia, São Paulo, era Curitiba, Rio de Janeiro e ficava esses 4 estados. E nesse tempo as mulheres dos médicos fizeram uma proposta para que o presidente do congresso médico fizesse o congresso em Fortaleza, porque elas queriam comprar labirinto, elas queriam comprar renda, e sabiam que era um ponto muito interessante. E até umas falando comigo, olha, eu quero ir na feira, tem camisolas lindas feitas à mão, tem isso. E foi dado para o presidente da gastroenterologia do Ceará a chance de sediar o congresso médico aqui. E o médico chamado Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa, uma legenda da medicina do Ceará nessa época. Dr. João Barbosa, no hotel à noite, diz, olha, me ofereceram a sede do congresso de gastro em Fortaleza. E doutor, é uma beleza. Nós temos hotéis para isso, quantas pessoas são? Aí ele diz, eu não vou aceitar, porque quem vai cuidar dos ônibus, quem vai cuidar do receptivo, quem vai arranjar hotel, quem vai fazer essa logística, eu não tenho tempo. Aí, nessa hora, caiu uma ficha na minha cabeça. Nós temos que ter um órgão que coordene isso. E essa coordenação não foi com esse nome Convention Business Bureau, foi com uma entidade pública, privada, que fizesse esse meio de campo. Daí a decisão em março desse ano em fundar um Convention Business Bureau. Não um Convention Business Bureau, quem deu essa ideia do nome foi o Alfredo Lopes. Mas aí quem é que tem isso no Brasil? Tem o Rio de Janeiro, tem isso. Eu chamei o Alfredo Lopes, ele veio aqui, explicou que era um Convention Business Bureau, chamamos o prefeito Cambraia para assistir e com isso nós ficamos convencidos da necessidade de ter um Convention Business Bureau para tranquilizar os presidentes das associações médicas, de advogados, as exposições, dizer, eu quero um congresso em Fortaleza. Vai o órgão resolver para você o transporte, vai resolver o Get Together, que era uma sessão. Então isso tira um peso, ficava o médico encarregado de fazer as sessões técnicas e culturais. E com isso eu resolvi fazer o Convention Business Bureau, tive apoio e com isso em março, abril,
3 meses depois, esse Convention Visito Bureau estava sendo fundado com a fundação 27 de setembro, que é o Dia Mundial do Turismo. Então, essa é a razão, que a luz que deu foi o Ceará desistir de um congresso porque não tinha como trabalhar. E o que eu via nisso? Eu via uma oportunidade de acabar os vazios da hotelaria, a sazonalidade. Na época de chuva, na época de menos frequência de turistas por lazer, tirava o turista de negócio. Tanto a exposição, tanto o congresso, feiras, isso é uma maravilha. E com isso foi feito e realmente tentamos corrigir essas lacunas que existiu profundamente na hotelaria cearense. Essa foi, vamos dizer, o toque inicial para que eu desenvolvesse esse assunto, motivado que eu estava vivendo esse problema no Novotel Magna Fortaleza. Sempre nós somos um estado paternalista. O governo aqui tem que estar acima de tudo. Quando se fala, sempre é o governo. O governo é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó. Então, houve do governo, do estado, uma certa pressão para que esse Convention Visito Bureau fosse chapa branca. Eu fui terminantemente contra a chapa branca. Eu digo que tem que ser uma entidade privada, que os hoteleiros paguem o funcionamento, que os receptivos paguem o funcionamento através dos curadores e que não dependa de política. Muda a política, muda o trabalho. Então houve uma certa resistência, mas com a pressão dada pelo Alfredo Lopes, pelo Caio Luiz de Carvalho, pelo Cícero Sena, pessoas na época de alto prestígio em termos do turismo. Esse Caio Luiz de Carvalho era uma legenda na época como secretário de turismo da Bahia. E depois o Cícero Sena, o Alfredo Lopes no Rio de Janeiro, eles falaram com o prefeito Cambraia, falaram com o governo do estado e com isso houve uma certa reação, mas foi tão grande a pressão dos empresários em fazer o Convention Visito Bureau sob o comando da BH Ceará, que terminaram cedendo, e essa entidade que ainda hoje existe, que não é chapa branca, e por felicidade eu acabei de saber que está funcionando no próprio do governo estadual. Isso é um grande feito que vocês conseguiram, mas que ela não é chapa branca. Ela pode resolver a vida dela, as verbas dela, como cobrar, como pagar. E não há nenhuma veia política partidária. A política que o Convention Visito Bureau tem que desenvolver é a política do turismo, incremento dos turistas para a cidade de Fortaleza, sejam eles nas férias, nos congressos, nas feiras e nos eventos. A BAV Ceará, ela foi decisiva nessa formação. Orlando, se não me engano, Orlando Falcão, Iramar Veríssimo Pinto e outros nomes, Edgar Sá, da Air France. Então, eu tive um apoio dessas pessoas que eram agentes de viagem e promoviam essas passagens, não com essa facilidade de se comprar um bilhete hoje de aviação no celular, conversando, se compra uma passagem aérea. Naquele tempo existia um ritual complexo para uma viagem internacional. Então nós tivemos todo o apoio de todas as entidades coligadas, ligadas, que tinham parentesco com o turismo. Pelo contrário, não teve nada que não fosse a favor. E com isso desenvolveu em mim um espírito de preparar os hotéis para reuniões. O Mareiro Hotel, eu fiz 5 salões de convenções no subsolo do hotel, uma das obras mais trabalhosas que eu já executei, em fazer um subsolo de um prédio em funcionamento. E foi um desafio de engenharia que eu executei. Esse hotel que eu estou falando hoje, o Gramareiro, ele tem um departamento de eventos
que me orgulha muito, com salões generosos, com capacidade de... Haja vista hoje um evento da Hope sensacional que está acontecendo. Já aconteceram vários eventos da Apvida, da Solar. Há poucos dias a Solar fez um evento sensacional, e Ambev, e Aço Cearense, Pague Menos. Olha, é uma estrutura que realmente precisa ter para apoiar, porque o centro de convenções tem a sua importância, mas o número de cadeiras é muito grande. Muitas vezes é um evento para 1000 pessoas, o centro de eventos fica sobrando para ligar aqueles aparelhos. E nós aqui temos um evento que aguenta 1.500 pessoas com uma certa facilidade. Então, os equipamentos de hotel que eu participo, sempre eu agrego a esses equipamentos salas, salões e lugares próprios para receber esses eventos, que eu acho de suma importância. Sem eles, a hotelaria não ia para frente, para fazer com que a sazonalidade fosse reduzida ao máximo. Claro, nós temos sazonalidade, mas existem outros recursos. Baixa-se a diária, dá promoção, faz-se trabalho na mídia, mas que aquela sazonalidade gritante que acontecia antes não está mais acontecendo. Olha, eu sou uma pessoa de decisão. Eu era professor da Federal, estável lá em Castelo Branco. Eu era diretor de obra da Sumov, e um certo dia eu resolvi, como engenheiro, devia trabalhar em construção. Pedi demissão dos 2 empregos estáveis. Foi fundada a Magna Engenharia, e essa Magna Engenharia hoje, que construiu todos esses hotéis, isso aqui é fruto da Magna Engenharia Limitada. E como sócio eu tinha um hoteleiro que realça o Ceará, Vanley Demétrio Melo, com os Carmel. Os Carmel, eu me considero parte dele porque eu fui sócio do Vanley 48 anos. Eu vim para essa hotelaria mais pesada, de 270 apartamentos aqui, 200 no outro hotel, e o Vanley veio para hotéis de pequenos apartamentos, mas de extremo luxo, que é o Carmel Taíba, Carmel Acaraí de Amontada, Carmel Cumbuco e agora o Humana. Então eles têm um produto sensacional, que ele abandonou praticamente a construção civil. E dado as dificuldades de governo e os problemas e concorrência, está muito tumultuado, nós resolvemos abandonar a construção civil, que é o meu fraco, que é o meu forte, para se dedicar ao turismo. Com essa palavra eu queria parabenizar aos presidentes do Convento do Vício Birô pelo trabalho que tem feito e manter essa entidade. É muito fácil criar uma entidade, é muito fácil se formar uma fundação, mas se não tiver pessoas de responsabilidade no trade, sem nenhum viés político, partidário, para conduzir a entidade, geralmente ela tem problema e às vezes até param de operar. Eu queria aproveitar a oportunidade, não quero relacionar nome porque posso me esquecer, mas tenho certeza que essas pessoas que me sucederam honraram e me deram prestígio em fazer com que o Convento do Vício Birô, com 30 anos de existência, esteja vivo, fazendo um trabalho que eu considero excepcional para o estado do Ceará, para Fortaleza. E gostaria de pedir, se pudesse aparecer mais mantenedores, que se agreguem ao Convento do Vício Birô. É uma entidade que só vem somar, ela não tem fim lucrativo, ela vem para somar, para fazer com que essa terra seja vista, seja conhecida e seja amada. Teria muita referência para eu fazer, mas eu prefiro, posso esquecer alguém. Um equipamento que ajudou muito o turismo do Ceará na minha época foi o Beach Park. O Beach Park foi um órgão indutor, ele aumentou a frequência dos hóspedes em um dia. Quer dizer, nós tínhamos uma frequência média de 3 dias, passou para 4. E nessa época
eu era muito ligado aos diretores do Beach Park, principalmente ao Areal do Pinho, que é um trator no turismo e que uma referência que ajudou muito a impulsionar e deu todo apoio ao Convention Visitor Bureau no que foi possível. Então seria uma referência. Os hoteleiros, como Hotelaria Ari, é outra hotelaria muito séria. Todos esses hotéis de Fortaleza deram um apoio muito grande. Para ser muito sincero, eu nunca me senti em nenhum momento desprestigiado e que eu estivesse falando em vão. Sempre as minhas palavras, não sei se porque eu falava com o coração e com emoção, elas foram bem aceitas. E conseguimos deixar uma semente que, pelo que eu vejo, traz frutos maravilhosos para a economia do Ceará. De importante não, porque todos os fatos que aconteceram foram relevantes, mas eu não tenho assim um caso para citar. Eu só agradecer esse prestígio que você está me dando em pegar um depoimento meu, porque as pessoas esquecem muito o trabalho dos outros. Todo mundo tem vaidade. Pode não demonstrar que tem vaidade, mas todo mundo é vaidoso. E uma entrevista como essa me enche de vaidade e de orgulho em dar o depoimento dessa natureza.